Bom dia. Bom dia a todos, a todas, a todes. Pessoal, tem uma notícia não muito boa para dar, que é a seguinte: hoje a gente não vai poder pôr as perguntas ali no card, porque se eu abrir o card eu vou perder as perguntas que o pessoal mandou. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: cadê minha lapiseira? Pedir para vocês fazerem o seguinte, para vocês mandarem aqui no bate-papo, tá? As perguntas de vocês, que eu vou deixar o bate-papo aberto. Deixa eu fazer um comentário aqui, peraí. Perguntas sobre a aula somente no bate-papo. Porque, gente, é o seguinte, eu tô fazendo aquele negócio lá do cardzinho, né? Sabe o cardzinho das perguntas de quarta-feira? Então, e se eu abrir o cardzinho aqui, eu vou perder as perguntas que o pessoal mandou lá no card. Então, as perguntas de vocês vão me pondo aqui no chat, no bate-papo. Na hora que eu falar assim, gente, coloquem as suas dúvidas, aí vocês vão colocando que a gente vai respondendo, tá? Ô Lili, saudade de você. A gente mora tão longe e não se vê. Deixa eu ver aqui, fiz até uma riminha. Eu preciso de uma lapiseira, gente. Ou um palito, qualquer coisa. Ai, que ódio de mim mesmo. Deixa eu pegar uma lapiseira, gente. Um minuto. Achei. Bom, gente, hoje... Então, assim, para quem tá entrando agora, eu vou falar de novo. Tem um comentário fixado aqui. Não é para vocês mandarem as suas dúvidas nas perguntinhas aqui, porque as perguntinhas eu esqueci. E eu acabei liberando esse negócio aí que eu faço toda quarta-feira. Então, se vocês mandarem aqui, se eu clicar nesse botão das perguntas, eu vou perder as perguntas do pessoal. Então, quem mandar, manda para mim a sua pergunta no comentário. Na hora que eu finalizar, daqui quando eu falar assim, ó, gente, vamos agora responder as perguntas, aí vocês colocam as perguntas de vocês no comentário, tá bom? Por enquanto, guarda as perguntas de vocês aí, tá? Então, nós vamos começar. Bom, gente, a aula de hoje nós vamos falar da morte até a estrela, né? E eu gosto de fazer aquela analogia com o Rei Leão. Porque não tem aquela cena onde o Simba fala que os mortos vão para as estrelas? Então, hoje a gente vai levar todos os mortos para as estrelas, tá bom? Então, só recapitulando um pouquinho, na última aula a gente viu a carta do pendurado. E a carta do pendurado ela fala de uma suspensão de alguém que está num momento suspenso, paradão, vivendo algo que é sofrido, porém para ele é até de uma certa forma confortável. E agora só tem uma forma dele sair desse pendurado, que é o quê? Promovendo uma mudança. E as mudanças elas ocorrem também na carta da morte. Então a carta da morte também é uma carta de transição, tá? E essa carta ela fala o quê? Ela fala a respeito de finalização de ciclo para recomeço de um ciclo. Quando a gente olha a carta da morte, e eu não peguei o tarô de Marcela, de novo, né? Tá ali. Depois eu pego. O que a carta da morte ela fala? Ela fala a respeito de finalização, de encerramento de ciclo, porém com um certo sofrimento, com uma sofrência, né? Tipo aquele sertanejo sofrência, sabe? Então, essa é a carta da morte. Mas antes de eu continuar falando da carta da morte, eu gostaria de pedir para vocês darem coraçãozinho, para que a gente possa subir aí a live lá no Instagram. E quero pedir também para vocês clicarem aqui, ó, no botãozinho que tem o formato de uma cartinha, de um aviãozinho de papel, para poder compartilhar a live com seus coleguinhas. Por favor, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou ver se eu acho o meu tarô de Marcelle, que eu acabei não trazendo para cá. Vamos lá, gente. Dá coraçãozinho. Olha,
eu tô pra ver outro professor tão complicado que nem eu, né? Pronto, voltei, gente. Eu levei ele lá pro meu escritório, tirei aqui do escritório e levei lá pro quarto. Vamos pegar aqui a Carta da Morte do Tarot de Marseille pra gente ver como que é. Porque ela é um pouquinho diferente. O Waitley deu uma gabaritada aí nessa carta, né? Então, vamos lá. Deixa eu achar ela aqui rapidinho. Pronto, já achei. Então é assim, gente. A gente sai de um pendurado e a gente cai na morte, né? Olha como é a carta da morte do Tarot de Marseille, tá vendo? Então o que a gente vê aqui, ó? A gente vê um esqueleto, tá? E esse esqueleto, ele é o quê? Ele representa o ceifador, tá? E isso aqui é o seguinte, o esqueleto, ele diz que ele é a estrutura básica do ser humano, né? Da nossa carne manifestada aqui no plano físico. Então, essa carta, ela fala assim, pode te tirar tudo, mas a sua essência permanece, tá? E ele também tem uma foice, ó, né? A foice, ela corta aquilo que não serve mais. Então, é meio parecido, mas guardando as devidas proporções, com a foice lá do baralho cigano. Ele vem para cortar o que não serve mais, tá? Porém, observa que as cabeças, as mãos, os pés, é uma cena um pouco até feia, né? Tá tudo aqui meio que parecendo que ainda tá vivo, né? Que tá meio que sofrendo ainda, né? Isso aqui é porque a morte, ela é dolorida, ela é sofrida. Então, sempre que a gente vai olhar para a carta da morte, a gente vai olhar dessa forma, vendo que ela é sofrida. Aqui tá espelhado para vocês, né? Mas tudo bem. Ó, a gente vê o quê? A gente vê um esqueleto montado num cavalo branco, tá? Esse esqueleto montado nesse cavalo branco aqui, ele faz a menção a um dos cavaleiros do Apocalipse, tá? Lá na Bíblia, né? Observa que tem um rei caído aqui, tem uma criança, tá? O que mostra que o rei, ele é o soberano, né? Então ele também morre, tá? Pessoal, vocês compartilharam a live com seus coleguinhas? Compartilhem a live com os coleguinhas, vai, ajuda a vir mais gente aqui ver a minha aula, por favor. Então é assim, ó, e dá coraçãozinho também. O que acontece aqui? Esse rei que tá caído aqui, ó, mostra que a morte ela chega para todos, independente do status, tá? Vê que tem uma criança, essa criança, a mesma coisa. A morte chega também para quem é inocente, para quem desconhece, para quem não tem, como é que eu vou falar? Não se preocupa com a morte. Tá vendo aqui essa mulher, ó? Não é a mulher da carta da força? Cadê a carta da força pra gente olhar essa mulher aqui? Eita, nós. Cadê a carta da força? Não tô achando a carta da força, gente. Depois... Aqui, achei. Ó, a mulher não é a mulher da carta da força? Então, por que a mulher da carta da força tá aqui? Porque, por mais que você tenha domínio na vida, que você saiba controlar tudo, que você seja uma pessoa muito forte em termos de vivência, a morte também chega para você. E o Papa, porque também chega para tudo aquilo que é sistematizado, tudo que é sistêmico, tudo que é... Então, o que acontece? A morte também encerra os sistemas, né? Então, tudo que tem início, tem meio e tem fim. É essa a mensagem da carta da morte. Só que tudo isso aqui, ó, mostra o quê? Mostra que a gente sofre com essas perdas. Então, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, que é um sistema, e vem a morte e me tira esse trabalho. Qual é a primeira sensação que eu tenho? De sofrimento, né? Em homenagem à carta da morte, hoje eu vim com essa camiseta aqui, ó. Vou ver se dá para vocês lerem, ó. Viva como se fosse morrer, porque você vai. Então essa é a mensagem da carta da morte. A gente tem que deixar o fluxo da vida seguir, tá? A flor aqui, ela forma um pentagrama, tá vendo, ó? Apontando para baixo, né? Isso aqui mostra que há a possibilidade de crescer, de trazer
de florescer após a morte, né? Aqui atrás a gente tem um sol se pondo, tá vendo esse sol se pondo? É o mesmo sol que está se pondo lá na cabeça do pendurado, tá? Esse sol aqui, ele vai renascer já já na carta da temperança, tá bom? E aí tem uma coisa muito importante aqui, ó. Aqui no fundo, ó, da carta, deixa eu ver se eu consigo focar. Vocês estão vendo que tem um barquinho, ó? Então, isso aqui é menção a um outro significado da carta da morte, que é o quê? Que é aquele conceito do barqueiro, né? Então a gente já vai olhar o conceito do barqueiro, porque o barqueiro ele está na temperança. Porque quando a gente morre, vem um barqueiro nos buscar para levar a gente para algum lugar. Não é assim que diz o mito lá, o mito grego? Então aqui a gente tem essa visão. Então a carta da morte é uma carta de transmutação. É uma carta voltada a reinício. É quando você tem um processo de mudança com dor, com sofrimento, para que você possa renascer mais forte e seguindo o seu fluxo da vida, ok? Uma coisa importante aqui, eu vou contar uma história para vocês que ilustra bem a carta da morte. A águia, ela chega uma época que ela fica bem velha, ela sobe numa montanha e ela arranca com seu bico todas as suas penas. E vai arrancando as penas. Então, esse movimento de arrancar as penas é um movimento sofredor, de dor, de sofrimento. Por que ela faz isso? Porque senão ela morre. Aí as penas crescem de novo. E quando as penas crescem de novo, ela tem mais alguns anos de vida. Também está representando o mito da fênix, né? Que é aquela ave que das cinzas se renasce. Então, quando a gente vive um pendurado, a morte, ela tá aí, tá? Então ela faz o quê? Ela transmuta essa energia. Então quando cai uma carta da morte numa jogada, significa que há processos de mudança na vida do consulente. Ele está passando por um processo de transformação, porém é muito duro para ele, é muito difícil, é muito dolorido para ele, tá? Não é uma mudança fácil, tá bom? Por exemplo, uma coisa interessante, né? Se cai a carta da morte e o consulente ele está procurando emprego, significa que com muito custo ele vai arrumar. Mas ele vai arrumar. Olha que interessante isso. Bom, depois da morte vem a carta da temperança. E a temperança tem a representação arquetípica de um anjo. Esse anjo ele toca a terra e toca a água. O que mostra que um ser celestial desceu para ajudar a humanidade. Então, esse ser aqui, ele vem nos equilibrar. A energia dessa carta é uma energia de movimento de equilíbrio, tá? Eu tenho 2 taças na mão, onde ele vai equilibrando aqui, fazendo uma alquimia. No seu triângulo no peito eu tenho um triângulo que representa o fogo, as suas asas representam o ar, a terra aqui, as plantas representam a terra, e tocando a água, representa a água, né? Vocês estão vendo aqui que tem dentes de leão? Pois é. Dentes de leão tem um mito não, tem um estudo científico que fala a respeito do dente de leão, que ele é uma planta que ele se adapta ao ambiente. Então, o dente de leão ele nasce em ambientes inóspitos, com muita dificuldade de florescer plantas, né? Por isso aqui a gente mostra que há a possibilidade de renascer em qualquer solo, tá? Aquele sol lá da carta da morte que se punha, ele está nascendo aqui, ó. E através dele ele ilumina um caminho, ó. Tá bom? Bom, agora vamos lá. A carta da temperança, ela é uma carta transitória. E ela é uma carta de muita lentidão. São movimentos transitórios que a gente faz na nossa vida que vão se consolidar. Então, quando a gente fala que a pessoa está vivendo uma temperança, ela está passando por um processo de reengenharia, de reequilíbrio, de reorganizar, porém de maneira muito sólida. Não é algo que vai mudar da noite para o dia, ganhei na Mega Sena, pronto, virei rico. Não. Eu vou construindo um tijolinho por dia, eu dou um passo para frente e volto 2. São momentos de reequilíbrio, de recuperação. Do quê? Da morte. Por quê? Porque eu vivi muito tempo
Onde? Eu vivi muito tempo aqui, ó, no pendurado, tá? Então a gente vai tendo esses movimentos de reequilíbrio, tá? Na carta da morte, da carta da temperança. Observem o seguinte, vou usar uma analogia bem aqui, que é de conhecimento de todos, né? Gente, eu vou pedir a gentileza de não enviar perguntas aqui no card, porque as perguntas do card eu não vou abrir, porque se eu abrir eu perco todas as perguntas que o pessoal já fez e que tá lá para eu tirar no tarô, tá? Então, quando eu falar, podem mandar suas perguntas, coloquem no comentário, tá? Vou pedir essa gentileza para vocês. Dá o coraçãozinho aqui para mim e também compartilha a live com seus amiguinhos, tá? Cássio05, bem-vindo, querido. Olha só, gente, lá na carta do pendurado, imagina assim, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? A carta do pendurado, ela é a energia arquetípica, a energia é o padrão energético do povo hebreu, escravo lá no Egito. Eu sou escravo, eu bato barro, eu tô aqui, né, o tempo todo ali fazendo as atividades e as tarefas que eu preciso fazer, mas eu sou escravo, eu não tenho escolha, não tenho opção, né? E aí vem Moisés e através lá daquele monte de milagre, faz o quê? Traz a carta da morte. Você acha que foi fácil para o povo hebreu pegar as coisas deles e saírem atrás de Moisés? Foi nada, eles tiveram que deixar uma história para trás, porque muitos deles não eram hebreus, eram egípcios que tinham nascido no Egito. E eles tinham que agora abandonar tudo que eles tinham construído, mesmo em meio à escravidão, né? E irem para um ambiente diferente, um ambiente diferenciado. E isso é um movimento de mudança. É um movimento onde o povo hebreu precisa encarnar essa mudança, né? Deixar o fluxo da vida fluir, confiar no seu Moisés. Bom, depois disso, eles chegam lá numa encruzilhada, aonde tem uma coluna de fogo, que é a representação da divindade os protegendo do exército, e mais à frente tem o mar. E aí Moisés, para finalizar essa mudança, ele abre o mar e todo mundo passa. Só que passar pelo mar é algo complicado. Por quê? Porque você já viu que a mudança está acontecendo. Mas será que você tem coragem de passar pelo mar? E a carta da temperança, ela fala justamente desse movimento. Ela fala do movimento de você entrar no mar, confiar naquilo que está sendo apresentado ali pelo processo da morte, e entrando no mar, você vai... Pode ser que aquele mar feche a qualquer hora. Então, toda hora você está passando por uma aprovação aqui no mar. Aí eles transitam pelo mar, fecha o mar, beleza, estágio 1 da temperança. Porque a temperança não é uma carta lenta? Então, depois vai o quê? Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Aí eles chegam no deserto. Aí no deserto eles começam a reclamar da vida. Aí Deus vai lá e manda uma praga para que eles parem de reclamar da vida. Aí Deus ajuda, dando maná. Aí eles querem comer carne. Aí quem come carne morre. Aí cria-se um código levítico de leis para estabelecer a regra do povo, regras de convívio, de higiene, por aí vai. Então, gente, observa que a carta da temperança, ela é um movimento multidisciplinar de recuperação, né? É onde você está saindo aqui, ó, desse processo de transmutação da morte e caminhando para um outro fluxo muito interessante aqui, aonde você vai cair aonde? Onde vocês acham que a morte, que a temperança nos leva? A temperança é o barqueiro lá do mito grego que pega os mortos e leva para onde? Para o Hades, para o inferno. Então, quando a gente se reequilibra na temperança e a gente se torna forte nesse processo da mudança, a gente vai entrar onde? A gente vai entrar no movimento da carta do diabo. O que é a carta do diabo? A carta do diabo está ligada aos prazeres.
Então, a morte, ela nos tira alguma coisa. Durante um período a gente fica tentando se recuperar para depois a gente voltar a sentir prazer. Então, quando aparece uma carta do diabo, nem sempre ela significa coisas ruins. Ela significa a energia do desejo, a energia do prazer, e que é o nosso ego. Aí eu vou perguntar para vocês assim, ó. Quanto mais humano nós somos, mais ego nós temos. Quanto menos humanos nós somos, menos ego nós temos. Humano no sentido de estar presente, encarnado nesse plano físico. Se eu não tivesse ego, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Eu já teria transcendido e virado um Buda, né? Então, o ego é importante para movimentar a nossa vida, para que a gente consiga andar para frente, para que a gente consiga caminhar. E só as motivações dos prazeres é que nos fazem com que a temperança ande mais rápido. Se eu não tiver um prazer lá no final do túnel, algo que me realize, eu vou ficar o tempo todo empurrando essa temperança aqui com a barriga. E olha que barriga eu tenho, hein? Bom, voltando aqui para o nosso diabo. Aqui na carta a gente vê o quê? O Bafomé, que é um ser mitológico, né? E o Bafomé, ele tem asas de morcego, tá? Que mostra uma racionalidade, as asas representam isso, né? Ele tem chifres que mostram um certo poder material, tá? Eles têm dois seres aqui à frente, ó, que são seus escravinhos, ó. Eles estão acorrentados, porém as correntes estão meio frouxas. Então eles podem se libertar a qualquer hora. Isso aqui simboliza que a gente fica preso nos nossos vícios. A gente pode se prender aos nossos vícios. No entanto, que uma das representações tem uma uva aqui no rabinho dela, né? E essa uva representa aquela visão do bafo, do deus da bebida, do deus das festas, e no outro tem um foguinho aqui, ó, que representa o quê? Que representa a visão em termos de instintos, né? Então são os nossos impulsos animalescos. Essa carta fala muito de animalidade, da gente aprender a lidar com as nossas animalidades, né? O fundo da carta é escuro, porque quando a gente está muito dentro dos nossos vícios, a gente está muito egóico, muito egocêntrico, a gente faz o quê? A gente não enxerga, a gente perde o foco. Porém tem luz, porque tem uma tocha, mas o diabo ele está abaixando essa tocha, né? Então ele também faz aquele movimento como se fosse o do mago, né? Mostrando que também pode se manifestar as coisas através do ego. Bom, observem essa carta aqui. E observem essa carta aqui, ó. O Waite, ele faz uma brincadeira aqui, né? Ele coloca os amantes e os diabos numa mesma simetria estética. Para quê? Para mostrar que o obstáculo da carta do diabo é o quê? É a carta dos amantes. Elas são espelhos, né? O que tem aqui na carta dos amantes? A gente tem o livre-arbítrio. Então, quando a gente está no vício, a gente está no egoísmo, no egocentrismo, é difícil a gente tomar decisão de maneira imparcial, a decisão correta. A gente sempre vai tomar decisão com foco naquilo que é melhor para os nossos prazeres. Da mesma forma que quando a gente está numa dúvida, num movimento de escolha, se a gente tem os nossos vícios, né, a gente vai ter problema para fazer essa escolha. Vamos lá. Depois, né? Tô super egoísta aqui, super egocêntrico, super egóico. Tô aqui me achando o rei da cocada preta. Tô me achando como o pessoal fala, né? O pica das galáxias, né? Então, aí vem o quê? Vem a torre. E o que representa a torre? A torre, ela representa justamente a derrubada deste ego. Observem que na carta da torre a gente está tratando de um mito aqui, né? Que é um mito também hebreu. No tarô tem muita Bíblia, gente. A primeira coisa que eu recomendo que vocês leiam é a Bíblia. Principalmente o Velho Testamento, porque no tarô tem muita Bíblia. O que aqui representa aqui nessa torre? A Torre de Babel, né? Os alabanques ou os zangurats da antiga Suméria. E a Torre de Babel, ela fala sobre uma história de homens que se sentiram tão egoístas, tão egocêntricos, que subiram uma torre para sentar no trono de Deus. Olha que interessante isso. E aí vem um raio
ou seja, uma ação divina, algo que o ser humano não tem controle, propicialmente para quê? Para reequilibrar essa pessoa, e aí ele derruba essa torre. Vocês pegaram esse conceito? A torre também é um lugar onde a gente se coloca para estar no alto e se proteger do que vem de baixo. Mas o raio vem de cima, então é algo que a gente não estava prevendo e que a gente não tinha controle. A torre, ela fala sobre você estar muito alto e levar o tombo. Então, quanto maior o tombo, quanto mais alto, maior o tombo, né? Só pode se construir algo onde não tem nenhuma estrutura. Então, a torre é um raio que vem para te desconstruir de tal maneira que você possa reconstruir o seu conhecimento. Ok? Então, a torre é aquela rasteira que a vida te dá para você aprender a largar a mão de ser besta e começar a respeitar a opinião dos outros. A torre é aquela rasteira que a vida te dá para você largar a mão de ser besta e parar de achar que você tem dinheiro e que você pode comprar tudo com o seu dinheiro. A torre é aquela rasteira que a vida te dá para você entender que ficar afirmando que tarô é isso ou tarô é aquilo é egoísta, é egocêntrico, e você precisa aprender que existem várias filosofias, várias formas de estudar tarô, e que eu estou apresentando aqui para vocês apenas uma delas. É a base. A partir dessa base, você começa a olhar as cartas de um outro viés e você começa a compreender a lógica do sistema do tarô. A torre é uma carta muito com viés evolutivo, porque ela vai te obrigar a ir para um processo de evolução, que começa no caminho da esperança, que é a estrela. Na carta da estrela, a gente vê uma mulher nua, despejando jarros, um pássaro ao fundo e uma estrela de 8 pontas. Essa estrela de 8 pontas, ela representa algo espiritual, algo relacionado à fé. A mulher nua, ela aparentemente está desprotegida, ela está nua, né? Porém, observa que a nudez dela é uma nudez de escolha, né? E quando a gente cai da torre, nós ficamos fragilizados. Então, a torre, ela nos possibilita compreender a nossa fragilidade. O despejar de um jarro no rio e o despejar do outro jarro na água mostra como essa carta nos orienta a lidar com as nossas emoções. Então, quando você recebe uma torre de presente, você tem que entender quais são as emoções que isso te ocasionou, e através dessas emoções você vai se impulsionar para o seu processo evolutivo. Então, observe o seguinte: quando a água cai no rio, eu dispenso essas emoções, eu as jogo para o universo. Então, por que eu vou ficar com raiva do meu patrão que me demitiu, sendo que essa raiva não me vai trazer nada de novo? Por que eu vou chorar por um relacionamento que acabou, sendo que esse amor não vai me trazer nada, esse choro não vai me trazer nada de positivo? É importante a gente nutrir as emoções boas. Então, por exemplo, se a raiva vai me fazer sair para a rua e conquistar um novo emprego, ela é uma emoção que nutre. Então, observem isso. Isso é muito importante, tá? A estrela também fala de direcionamento. Eu fiz uma live outro dia falando de Adharma, Dharma, Karma e tal. O Adharma é o caminho, o Dharma é quando você está alinhado ao seu propósito, alinhado ao seu caminho correto. E a estrela fala de alinhamento. Por quê? Porque as estrelas, elas eram o meio em que os navegantes utilizavam na antiguidade para encontrar o seu caminho, né? Então essa carta também fala de movimentos de reorganização de ideias, de movimentos de reorientação de comportamento. É uma reorientação, você está buscando o norte para aquela situação que foi destruída pela torre. Observem o seguinte, aqui na carta da estrela, a gente vai encontrar um movimento de esperança, porém com foco visionário.
Porque se eu tenho esperança e não sou visionário, ou seja, eu não enxergo lá na frente, a minha esperança ela não serve de nada. Essa é a primeira carta do processo evolutivo, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, pessoal, vamos às dúvidas? Eu vou deixar aqui um tempinho maior para vocês tirarem dúvidas hoje. E eu quero ver. Podem postar suas dúvidas aí nos comentários, que eu vou respondê-las. Manda bala. Acho que tem um delayzinho da minha fala com o chat. A Célia disse, uma vez perguntei quando ia acontecer uma coisa e saiu a carta da morte. E o tarólogo disse que seria em outubro ou novembro. Como faz essa relação dessa carta com esses meses? Célia, não sei qual foi o método que esse tarólogo utilizou, tá? Existem N formas de você ver tempo no tarô. Nenhuma delas é precisa e exata. Então, assim, não consigo te responder a sua dúvida. Bruno, sobre a questão do ego, como podemos direcionar isso? Sobre a questão do ego, como podemos direcionar isso? Não entendi, Pri, é em alguma leitura? Em alguma consulta que você está perguntando? Andy Souza. Quando se fala de relacionamento e se pergunta se o namoro vai ter um término e sai a carta do diabo e morte, o namoro vai acabar? Depende da pergunta, depende da posição que você falou, mas a carta do diabo representa algo que dá prazer e a morte a finalização. Então é a finalização de algo que dá prazer nessa sequência, né? As primeiras cartas os personagens estão vestidos, nas outras estão nus. Tem algum significado? Sim. Toda vez que aparece alguém nu, significa fragilidade. Observa que todas as cartas onde tem pessoas nuas são pessoas frágeis ou em risco ou em perigo. Ouvi falar no diabo como sendo as sombras e os medos. Como correlacionar isso com o ego? Nenhuma carta é 100% sombra, nenhuma carta é 100% luz. As cartas elas têm aspectos de sombra e aspectos de luz. O diabo ele te faz refletir nas suas sombras, assim como a carta do sol também te faz refletir sobre as suas sombras. Então, provavelmente, a pessoa sintetizou aí na hora que te explicou e não foi aprofundando o conceito, tá? Como relacionar as sombras ao ego? Bom, se eu sou uma pessoa egoísta e eu quero que tudo aconteça do meu jeito, quando isso não é feito dessa forma, eu posso cair num movimento sombrio, eu posso cair num movimento autoritário. Então observa que tem tudo a ver, né? Assim como todas as cartas. Vamos ver aqui, ó. Alice. Eu vi um tarólogo dizendo que quando a pergunta é sobre traição, se sair o diabo com temperança pode significar relação homossexuais, no caso de casal hétero. Procede? Nunca ouvi esse tipo de coisa. Não sei qual é o fundamento dessa proposição dele, até mesmo porque na época do tarô, que é da Idade Média, que é de 1910, a versão mais atual, né? A releitura dele feita pelo Eduardo Waite. Não tinha tanta abrangência assim a questão homossexual, não tinha tanto poder de fala. Então, para mim, a literatura clássica nunca vai trazer alguma coisa tão específica nesse sentido. O que a gente pode indicar quando sai a temperança com o diabo e temperança é que existe um problema relacionado ao uso do ego, e mentir pode estar relacionado ao uso do ego, e a temperança é um processo de reequilíbrio, então a pessoa está tentando se regenerar nesse processo. Então assim, eu tenho uma busca pelo prazer e eu estou tentando me regenerar desse prazer. Então, isso pode ser que a pessoa chegou nessa conclusão através disso, mas não que efetivamente é isso a ferro e fogo, tá? Então, a gente tem que observar que existe o diabo, que é uma busca pelos prazeres, vícios, e a temperança, que seria o movimento necessário para a cura disso. Então, a pessoa está vibrando as duas energias, então ela está numa encruzilhada aí. Como formular a pergunta para o tarô?
para se compreender a carta certa. Há um método? Sim, há um método. Eu explico esse método no meu curso. Você tem a pergunta e você tem que entender como que o método se comporta mediante aquele tipo de pergunta. E quando você usa um método, é importante você saber o que você espera de resposta. Então, assim, para saber o método, você precisa saber qual é a resposta que você espera. E aí, através do método, você vai identificar qual é a pergunta. Como você poderia indicar um livro para entender a simbologia das cartas de autor internacional? Olha, o Raju Banzaf é um autor internacional que mostra muito forte a simbologia das cartas. O Ney Naif é um nacional que mostra a simbologia das cartas de maneira muito boa. Tem os esquizotéricos, aí os esquizotéricos eu não vou ensinar não vou mostrar não, tá? Mas, por exemplo, tem um livro novo da Pensamento, que eu fiz até um story aqui, que é o de um israelense. Eu não li o livro todo, mas eu abri e li algumas páginas. E eu gostei da forma como ele mostra a simbologia. Então esse livro novo da editora Pensamento, a respeito do tarô de Marsella, ele é legal, tá? O Kanda Vitor está perguntando se transcendência é a ausência de ego. Não, transcendência não é a ausência de ego. Transcendência é você encontrar um caminho do meio em relação ao seu ego. Ah, Bruno, mas a Helena Blavatsky fala que para transcender você precisa abdicar do ego. A Helena Blavatsky viveu numa época em que as coisas eram muito diferentes, e hoje a gente está vivendo na era de Aquários. Então, assim, na época da Helena Blavatsky era necessário forçar a ausência do ego para se transcender. Hoje a gente não precisa forçar a ausência do ego, porque nós somos seres mais evoluídos do que daquela época. E aí tem uma frase do Harish Johari que ele fala o seguinte, que você dizer, ou você pensar que você não tem ego, é uma atitude extremamente egóica, porque você está dizendo que você não tem ego. Como é que você vai falar uma coisa que você nem sabe, né? Então, assim, precisa tomar cuidado com essa relação ao ego, tá? Não tem como medir se você tem mais ou menos ego. A Pri está perguntando, quando numa leitura aparece o ego que o consulente pode usar para construir e quando o consulente deve ter cuidado para não cair na arrogância? Essa é a minha dúvida. Ah, tá. Então vamos lá, ela está falando da carta do diabo, né? Quando numa leitura a gente indica que a carta do diabo é algo que o consulente precisa para evoluir, ou quando ele está no movimento contrário. Então vai depender da pergunta, do metodologia. Mas geralmente quando uma pessoa está vivendo momentos de muita angústia, de muito sofrimento, e sai a carta do diabo num aconselhamento, ela precisa buscar prazeres. Quando ela está vivendo movimentos muito bons, muito prósperos, e sai a carta do diabo, ela precisa tomar cuidado, porque quanto maior, mais alto, maior o tombo. Então, basicamente, é essa a visão que eu utilizo, né? A Vivi está colocando ali, ó, temperança. 1 mais 4 é igual ao Papa. Qual a relação com a temperança? Então, temperança com a carta do Papa é o seguinte, o Papa não é um sistema de crenças? Não temos crenças limitantes? Então, a temperança ela é lenta, mas ela segue um ritmo, ela segue uma frequência. E o maior obstáculo que a gente pode encontrar em relação à temperança é a gente não querer abandonar as nossas crenças. A gente querer continuar vivendo aquele diabo, aquela morte, aquele pendurado antes da morte. Tá bom? Naquele livro Tarô Cabalístico que você indicou na primeira aula, encontramos essas simbologias que você sempre menciona? Não, Daisy, as simbologias que eu sempre menciono, elas foram tiradas dos estudos que eu fiz do Raju Banzaf, do Ney Naif e do Tarô Cabalístico, que é o Robert Wang. Mas não é um consenso, tá? Tem gente que lê diferente, tem gente que olha o simbolismo de uma forma diferente, e os significados que eu dou para as cartas, essas analogias que eu faço, elas são próprias minhas, tá? Se você ler os livros do Ney Naif, raramente você vai encontrar alguma coisa. Você vai encontrar convergências, é óbvio, mas você não vai encontrar, assim, eu copiando deles, não. É a minha percepção a respeito do tarô. E isso é uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. Você não vai aprender tarô comigo. Quem fizer o meu curso, quem estudar tarô comigo 3, 4 anos, fazer o curso 1, o 2, fazer o módulo avançado, fazer os workshops de tiragem, fazer todo o processo de aprendizagem profissionalizante, não vai aprender tarô. Você só vai aprender tarô quando você começar a observar a influência das energias que as cartas representam na sua vida. Aí você vai aprender tarô.
tá? E aí eu vou deixa aqui para live que eu vou fazer à noite no perfil do Uraquins, aonde eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o uso do tarô na vida prática, o uso do tarô no nosso dia a dia. Então, quem não segue o Uraquins, eu vou fazer a live lá pelo perfil dele. Então, a gente vai chamar, ele vai me chamar para a gente poder fazer a live. Então, já fica aqui o merchan da live de hoje à noite, 20 horas, tá bom? Podemos dar o nosso próprio significado para as cartas, porém respeitando a essência delas? Andy Souza, você pegou o fio da meada. Não é que a gente vai dar o significado próprio para as cartas, a gente vai criar o conceito. Porque pensa assim, a gente está muito focado no pensamento cartesiano, né? Esta xícara, ela tem 10 centímetros de altura, ela tem uma circunferência na borda, ela tem um cabo, ela tem um fundo e ela é colorida. Isso é pensamento cartesiano. Pensamento conceitual. Essa xícara tem cheirinho, gostinho de casa de vó, gostinho de chá quente. Aquela sensação de tomar um chazinho quente no inverno. Essa xícara tem cheiro de café, tem gosto de café. O cheiro de café para mim é diferente, por exemplo, do cheiro de café para Débora, que não gosta de café de jeito nenhum. Vocês pegaram o conceito? Então é isso, Andy Souza. É você pegar a representação simbólica, a vibração energética da carta e aplicar ela da forma como você percebe a realidade. Por isso que, por exemplo, vai ter gente que vai falar que a carta do diabo é péssima, que é horrível. Como a gente vai ver depois a carta da lua, que ela também é horrível, né? Então a gente vai identificar alguns conceitos de acordo com a nossa percepção de realidade. Porque eu vou contar um segredo para vocês, coisa que ninguém conta. Não sei se eu conto. O que vocês acham? Devo contar? Vou contar então. O oráculo não é o tarô, gente. O oráculo é você. Pois é. Você é o oráculo. O tarô é só uma ferramenta que você usa para poder fazer a interpretação das coisas. No meu curso, ao vivo, que eu dou lá com o pessoal, que são 4 dias, finais de semana e tal, a gente olha para a carta e vai identificando esses padrões, que eu chamo de abertura de portal. É bem legal. Depois eu vou falar na sexta-feira um pouquinho mais a respeito desse curso, tá? O Cássio05 está falando o seguinte: como identificar as fases da temperança e não se perder no deserto, nas pedras no fundo do mar? Quer carne ao invés de agradecer o pão ofertado. Então vamos lá, gente. Tá aqui o segredo. Tá aqui o segredo. Desculpa, peguei a carta errada. Tá aqui, ó. Tá no diabo o segredo. Por quê? Porque se a gente está vivendo um movimento de reorganização, de reequilíbrio, a gente precisa tomar consciência daquilo que nos faz sentir prazer. E aí, através dessa tomada de consciência daquilo que nos faz sentir prazer, a gente vai identificar e a gente vai contribuir para o nosso crescimento e evolução espiritual. Os desejos, eles nos movimentam. Então, eu estou falando aqui, não é que assim, eu estou vivendo uma temperança, então agora eu vou encher a cara de álcool. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim: eu estou vivendo uma temperança por conta de um relacionamento porcaria que eu vivi e que acabou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar prazer. Então, o que vai me trazer movimentos aonde eu possa superar este relacionamento? Pode ser que seja pôr uma roupa curta, sair pra balada e ficar beijando todo mundo. É benéfico? Não, mas vai te tirar da temperança. Ou pode ser eu assistir um filme com os amigos, numa tarde, ir pro cinema, né? Agora não dá mais para ir pro cinema, mas ir pro cinema. Pode ser que seja eu fazer um curso, uma faculdade, enfiar a cara nos estudos. Isso aqui é diabo. Eu estou buscando algo que me dê prazer. Vocês pegaram isso? Então, quando a gente fala da vibração energética, a gente não está falando da vibração energética da pessoa completa. Porque ela pode estar vibrando uma temperança no amor, porém no trabalho ela está vibrando uma puta de uma imperatriz.
Então a gente tem que ter essa percepção que as cartas de tarô, elas são padrões energéticos e não imitações daquela pessoa. E muita gente lê tarô de maneira equivocada, porque ela fala assim: nossa, saiu uma temperança, coitada, você tá toda quebrantada, tua vida tá uma droga. Não, a vida dela pode estar uma droga num aspecto que você vai ter que identificar qual é. Entendeu? E não em toda a vida dela. Tá claro isso pra vocês, gente? Vamos lá. Próxima pergunta. Poderia me falar sobre o autor israelita? Eu moro em Londres. Então, eu vou pegar o livro. Peraí. É Yoav Ben Dav. Eu não sei falar o nome dele, por isso que eu... Yoav Ben Dav. Chama O Tarô de Marcélia Revelado, um guia completo para o seu simbolismo, significados e métodos. Eu não sei se tem lançamento internacional desse livro, algum material em inglês, tá? Mas aqui no Brasil é dessa editora. Procura na Amazon por esse nome. Yoav, com Y, Ben D-O-V, Dov, tá bom? Próxima, temperança, já foi essa pergunta. Qual deck você indica para quem está iniciando? Para quem está iniciando, eu indico o deck do Rider-Waite, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é da US Games, não é edição nacional. Eu tenho um de edição nacional que eu vou ter que pegar aqui, peraí. Ops. Gente, eu adoro guardar as caixinhas. E quando as caixinhas vão se deteriorando, eu taco fita crepe, ó. Esse aqui é da editora Arta, tá? Também pode ser do Tarot de Waite, também é uma boa alternativa, tá? E tem o da editora Isis, que eu acho que a imagem dele, a qualidade dele é bonita, que também é bom, e também tem importado, aí vocês podem comprar importado, tá? Mas eu indico o Tarot de Waite ou o Tarot de Marcélia. É que o Tarot de Marcélia, nos arcanos menores, ele começa a dar uma complicada, porque não tem as figuras, você não tem imagens, você não tem cenas. Mas também dá para estudar do mesmo jeito, é só entender como que funciona o sistema. Temperança, Spinelli 7702. A temperança fala de lentidão do processo. No entanto, o tarô é baseado no curto prazo. Como é essa dinâmica? Então, depende, Spinelli. O tarô ele vai medir a energia do ser, da pessoa, e vai projetar para frente. Não é que a temperança é lenta porque ela vai demorar 3 meses, que é o prazo mais ou menos de uma leitura de tarô. Não é isso. A temperança é lenta porque são movimentos lentos, são movimentos vagarosos, baseado na energia do consulente. Se o consulente entendeu que isso aqui vai demorar muito tempo e ele desistiu, ele pode sair da sala, voltar a sentar na mesa e fazer uma jogada, vai mudar totalmente diferente a energia. Então, assim, é lenta para o consulente na visão daquele processo que ele está vivendo, baseado na energia atual. A partir do momento que ele faz mudanças, e o tarô está aí para a gente poder mudar mesmo, é para isso que a gente joga tarô, para isso que a gente estuda tarô, a gente vai ter uma outra perspectiva, um outro viés energético. Na carta da morte, o sol está nascendo ou se pondo? Creio que está se pondo. Então, Vivi, eu falei na live agora há pouco, acho que você perdeu. Esse sol aqui, ele está se pondo porque ele está renascendo aqui, ó. Na temperança, ele renasce, ó. Tá vendo, ó? Ele se põe e ele renasce. Olha que interessante. Aqui no Tarot de Waite, ele se põe na direita, certo? Que é o quê? Que é a esquerda, porque o tarô é espelhado. E ele nasce na esquerda, ele nasce na esquerda, que seria na direita. Então isso mostra o quê? Mostra passado, que está deixando no passado e está recebendo no futuro. Eu acabei não falando dessa questão. Interessante isso, né? Na verdade, nós contamos como se fosse uma história, significado das cartas para responder à pergunta do consulente. Não, não se conta como se fosse uma história. Você vai contar como se fosse você analisando padrões energéticos. Padrões e aspectos energéticos. Não é uma história. Pelo amor de Deus, não é história em quadrinhos. Para os desavisados de plantão. Eu estou olhando as perguntas dos comentários. Eu não estou respondendo as perguntas que vocês estão mandando aqui embaixo, tá? Por quê? Porque eu fiz lá o lançamento do cardzinho, né? E aí esse cardzinho,
se eu entrar ali, eu perco todas as perguntas. A Andy falou, eu não vejo a temperança tão negativa desse modo como você mostrou. Obrigado por acrescentar essas informações. Mas eu não mostrei a temperança como negativa, eu mostrei ela como um movimento de evolução, um movimento de cura. Das cartas do tarô, é a carta que representa a cura. Ela é uma carta que traz um viés de recuperação. Você está no leito de hospital, sendo tratado, né? E a recuperação é lenta. A Vivi falou que desmonta as caixinhas e põe papel contact. Boa ideia o papel contact, porque fica transparente, né? Eu, como sou aqui o cara pisciano, que não tem nenhum tipo de preocupação com estética, eu meto... Se não é no esparadrapo, porque esparadrapo a cola é muito forte. Aí eu ponho umas fita crepe. Se o oráculo é da pessoa, se for alguém passando por um momento de negatividade, o tarô vai revelar os resultados negativos também, certo? Brécia Cristina. Cristina, seguinte, o oráculo não é da pessoa, o oráculo é do tarólogo. É o tarólogo que está lendo o oráculo, que é o oráculo. O tarô é só uma ferramenta, foi isso que eu falei. Tá? Então, o que esse tarólogo faz? Através dessa ferramenta, ele identifica padrões energéticos do consulente. Então, ele vai ler a energia do consulente. Eu recomendo que você volte lá na primeira aula, ou que você assiste a live que eu fiz, acho que foi na segunda-feira, falando do Mahalila. Tá? Então, assim, o oráculo ele vai ler os aspectos daquela pessoa, o quadro energético daquela pessoa. E através desse quadro energético, ele vai projetar para frente uma probabilidade de futuro, tá bom? Então, assim, se a pessoa está vivendo um movimento negativo, provavelmente as cartas que vão sair serão cartas mais negativas, são cartas mais pendurado, morte, temperança, que é uma carta de recuperação, vai sair também o Papa e por aí vai, tá? O Sol na carta da morte está se pondo, isso já foi. Jornada está maravilhosa, amando suas lives, gratidão. Temperança pode ser equilíbrio? Temperança, a palavra temperança significa equilíbrio, tá? Escapo as cartas com contato, já foi. Bruno, você costuma ler as cartas invertidas? Se sim, você acha que esta metodologia ajuda melhor a assertividade? Então vamos brincar disso, né? Eu costumo ler cartas sem inverter. Vou explicar por quê, tá? É assim, gente. A gente tem que definir bem o método antes de fazer uma leitura. Então, primeiro a gente estabelece o método, né? Depois a gente faz a leitura de acordo com aquele método que a gente estabeleceu. Bruno, eu não coloquei método nenhum e eu tirei 3 cartas. O que significa? Eu mando você ir catar coquinho, com muito amor no meu coração, porque se você não definiu o método, você não combinou qual é a regra do jogo, você não vai saber ler. As 3 cartas que saíram, o tarô mandou só para te trollar, tá? Método invertido. Dependendo do baralho, você não consegue ler com o método invertido. Por exemplo, essa carta está de pé ou está deitada? Esta carta está de pé ou está deitada? Então, assim, não há método invertido. O que há é um conceito que no Tarot de Waite você consegue fazer de ler com as cartas invertidas e assumir o significado invertido dessa carta. Eu não gosto, por quê? Porque eu sou preguiçoso e dá muito trabalho de embaralhar quando a carta é tirada no método invertido. Então, o que eu faço? Para você embaralhar no método invertido, você tem que despejar todas as cartas em cima da mesa como se fossem quebra-cabeças e você vai misturando aquilo e depois você junta tudo. Não gosto de embaralhar assim, porque eu acho que também dura menos o tarô. Então o que eu faço? Eu não uso o método invertido, eu defino uma posição no meu método, na minha metodologia eu defino uma posição onde aquela posição vai representar o aspecto negativo que eu preciso ler para aquele consulente. Alguém escreveu aqui ranço do linear. Ranço do linear. Eu tenho ranço do método linear. Isso mesmo. Eu vou ser conhecido como o cara que tem ranço do método linear. Muito obrigado pela alcunha que me deram. Bom, aí tem uma pergunta do Babaji. E o pôr do sol está na esquerda e o nascer na direita, porque ele está voltando para o norte. Vamos lá, eu não sei, sou péssimo de geografia, tá? Mas simbolicamente, no tarô, tudo que está
apontando para a esquerda, é que vocês estão vendo a carta invertida, tá? Mas tudo que está apontando para a esquerda é uma referência ao passado. Indica que o consulente tem que abandonar o passado, tá? Aqui o Sol está nascendo à direita no tarô de Waite, porque a carta está invertida, porque o tarô de Waite ele tem todas as cartas espelhadas, eu já falei isso lá quando eu expliquei a roda da fortuna. E aqui o Sol está nascendo à esquerda, portanto, né? E na temperança está se pondo à esquerda, ou seja, que tem que deixar o passado. E a temperança, o Sol está nascendo, né? Aqui no caso também está invertido do lado direito e não do lado esquerdo, aí como vocês estão vendo, que vocês estão vendo invertido. No tarô de Waite, aqui é a esquerda no tarô de Waite, no padrão convencional é a direita, por quê? Porque é algo novo que se descortina para o consulente. Uma coisa importante dessa carta também, vale aqui um axioma, né? Não há noite de choro que não cesse ao amanhecer, tá bom? Vamos lá. A Vivi falou que adora as minhas lives e é minha aluna da Udemy. Gratidão, Vivi. Eu também não sigo essa linha, mas vejo muitos tarólogos que utilizam. Falando da carta invertida, você tem um método próprio que você criou? Eu tenho um método próprio e eu recomendo que todo mundo tenha um método próprio também. Por quê? Porque você vai ficar mais tranquilo e mais seguro. E na mentoria, na última aula da mentoria que a gente faz, eu peço para o aluno desenvolver o seu método. Que eu acho que é fundamental ele tirar todo o ranço que ele tem do professor, né? Porque a gente fica com uma coisa de medo de errar e quer imitar o professor. Esses dias eu fiz uma mentoria que eu falei assim, você fez aula com a fulana, né? Ah, mas como é que você sabe? Porque até o jeito de você falar é igual a ela. Até a forma de se movimentar as mãos. Pelo amor de Deus, gente, eu quero que os meus alunos tenham independência e autonomia. Não quero ninguém me imitando aí, por favor. Já pensou? Um monte de louco que nem eu aí no mundo? Não dá, não. Pessoal, acabaram as perguntas. Já vamos encerrando a live, então, né? Eu queria saber de vocês, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã a gente vai ter a nossa quarta aula, terceira aula. Quarta aula, né? Quarta. Hoje é a terceira, né? Então é a quarta aula. Amanhã a gente vai ter a quarta aula. E amanhã a gente vai estudar as 4 últimas cartas dos arcanos maiores, dos 22. E eu quero já começar a trabalhar um pouquinho metodologia com vocês amanhã. E na última aula a gente vai trabalhar mais metodologia ainda, tá bom? Que vai ser a aula que a gente vai trabalhar na sexta-feira, tá? Deixa eu ler os comentários de vocês. Pera aí. Vivi falou que gosta muito das minhas aulas, são esclarecedoras. Se todo louco fosse assim, estava ótimo. A Débora, gratidão, Débora. Amei a sua aula de hoje. Quarta, beleza. Então tá bom, gente. Eu não li a pergunta da Mary. Cadê, Mary, a sua pergunta? Manda de novo. Manda agora, Mary, que eu ainda tenho tempinho aqui, ó. Manda a sua pergunta de novo, por favor. Eu não li a sua pergunta porque eu não vi a sua pergunta. Vamos esperar a pergunta da Mary, se der tempo, né? Senão depois a Mary manda para mim no WhatsApp e eu respondo para ela. Não? Vai encerrar a live, gente. Então é isso aí, pessoal. Gratidão. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Ups. A Lenita tá falando que quer fazer o curso. Lenita, espera até sexta-feira, porque eu vou fazer um anúncio aqui para vocês também, tá? Sobre o curso. Vai ter curso em outubro. No meu tarô de Waite, o Sol, Morte está na minha direita e o Temperança está na minha esquerda. É exatamente isso que eu falei, Vivi. No tarô padrão de Waite, ele é espelhado, porque nós somos o espelho da energia vibrando em nós, entendeu? Eu falo isso nas outras aulas. Volta lá, dá uma recapitulada. As aulas ficarão aqui por algum tempo. Estou trabalhando e não conseguindo ver. Tá, eu vou deixar as lives aqui por uma semana, tá, gente? Não vou deixar mais que isso, porque eu quero fazer de novo a jornada. Se eu deixar aqui, não vai valer a pena fazer de novo a jornada. Porque eu quero ter esse contato com vocês de novo. E aí eu quero fazer mais uma jornada. Vou fazer mais uma jornada em outubro, se tudo der certo, tá? Recadinho. O grupo de WhatsApp tá bombando. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, entra lá no meu feed aí do Insta, tem um link, no link tem lá um botão, grupo de WhatsApp, tá bom?
Bom, Mary não mandou a pergunta dela, tá encerrando a live. Eu vou agradecer a todos vocês. Até amanhã, né? E quem não tem tarô e quiser dicas para comprar o seu tarô, eu tenho um vídeo lá no canal do Arqueo BR no YouTube que eu ensino você a escolher o seu deck de tarô. Então corre lá. Quem quiser aprender a consagrar o tarô também tem vídeo lá que ensina. Corre lá para ver.